A Gabi estava me falando de uma forma que elas encontraram dentro do Pilates para deixar mais clara essa comunicação e para motivar mais os clientes delas do Pilates. Não é, gente? Exatamente. Foi bem interessante. Pois contem mais sobre isso. No final do ano, foi 2019, né, Gabriela? Que a gente começou, 19. Finalzinho de 2019, a gente... Da pandemia. Antes da pandemia. Foi quando a gente... Antes. Quando deu... Foi Quando no final do ano. Então, a gente chamou os pacientes, né, cada um deles, e foi propondo traçar metas. Que aí, o João, a gente sempre observava, eu e a Gabriela chegava, porque ele fez um quadro. A gente fez um quadro com o nome dos pacientes de metas, e eles... legal. Isso. Foi. E aí, eles iam, por exemplo, tinha uma paciente minha que não conseguia, estava caminhando há muito tempo, e por causa do comprometimento de joelho, ela deixou de caminhar. E aí estava voltando aos poucos. Ela fez: a minha meta é conseguir andar tantos minutos. Né, voltar a caminhar 4 do chicote. Então, a gente colocava esses objetivos. Claro que, como a gente seguindo aquela questão daquelas metas que sejam mensuráveis, que sejam alcançáveis, que a gente consiga mostrar para o paciente que é possível, porque às vezes você está com um problema de joelho, essa aqui não dá, se eu quero correr daqui a 3 meses. A gente tem que, pode até ser que consiga, dependendo do que seja, mas a gente tem que mostrar, olha, daqui a 3 meses não, mas daqui a 6. Então a gente traçou algumas metas a curto prazo. E João era quem mais mexia, porque ele trabalhava muito com a parte do exercício dentro do Pilates. Então, fazia uma ponte, aí ia fazer uma ponte. Daqui a tantos dias tem que fazer a ponte em cima da bola, tirando uma perna. Então, aí quando a gente chegava, a Gabriela chegava assim: João, apaga tanto esse quadro. Mas era o dele, sempre ele estava trocando. A gente percebia bem o pessoal dele realmente bem empenhado. Não que os da gente não fizesse, mas é porque a rotatividade de objetivos com ele era bem maior. E o engraçado, viu, Carol, é porque, assim, é muito interessante, né? Às vezes tá na cara da gente e a gente não dá o start, né? Uhum. Mas na ficha de avaliação da gente, a gente já tem mais ou menos isso, que são os objetivos do tratamento, né? Só que a gente não divulga esse objetivo do tratamento, a gente meio que guarda aquilo ali na ficha de avaliação, né? Mas não comunica. Mas por que não transformar esse objetivo em meta, né? Mostrando e revelando. Mas o que a gente via muito, muito legal, muito legal, Mariana, é que o paciente, ele precisava ver, né? O fato de estar na ficha de avaliação, ele não via. Então, assim, não é isso que eu estou dizendo, você revelar, por que não revelar, né? E muitas vezes ele não participa. O que ele quer. Pois é. E muitas vezes no objetivo, quando você vai para a ficha de avaliação, você traça o que você viu. Você muitas vezes, foi o que a gente corrigiu. Do paciente. Pois é, nessa situação a gente sentou e disse assim: eu acho... O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Pode ou não pode? E em cima disso a gente foi bolando estratégias para fazer isso. E é justamente, ou seja, você abriu a ficha de avaliação para ele, né? Literalmente. Uhum. Então, assim, realmente uma estratégia muito simples, que estava ali já pronta, né? Porque você só fez colocar no quadro do chicote. O quadro do chicote, meu Deus. E toda vez que ele entrava na sala do Pilates, ele já via ali os minha objetivos. Eu meta preciso é aquela dali. a minha meta. E eu tenho um prazo para chegar lá. Aí, o que é que acontece numa situação dessa? A quantidade de pessoas que faltavam, porque assim, o Pilates muitas vezes falta, a gente tem dentro da clínica a possibilidade de repor. Vamos dizer que naquele mês você tem X atendimentos, né? E aí você tem, avisando com antecedência, você tem a condição de repor essa aula. Às vezes repõe, às vezes não repõe. Quando você começa a ver que existe uma meta,
eles passaram a remarcar. Ao invés de deixar para lá, eles passaram a marcar. Não, eu tenho que ir porque eu tenho um objetivo a cumprir. E é interessante, cada um com o seu. Né? Não era turma dentro de um grupo. Era eles individual. Era individual. E é como se ele começassem a perceber a responsabilidade que eles têm. Exato. Né? Então, assim, Isso é muito legal. Se eu faltar, eu não vou atingir o meu objetivo. Uhum. Então, eu tenho que me empenhar, eu tenho que frequentar mais, eu tenho que dar o meu melhor. Né? E a gente tira essa Ele se apropria, né? Ele se apropria do tratamento, né? A gente tira essa responsabilidade 100% do fisioterapeuta. Não é assim, não. Você que é responsável por você. E foi muito interessante. Muito legal a experiência. Eu vou ter que pensar na forma de fazer isso dentro do meu consultório. Porque, assim, infelizmente, por mais que eu tente explicar que é um processo, que está melhorando, a tendência, principalmente nessa época agora, durante a pandemia, talvez pelo medo, é o paciente melhorou, some. Não vai mais. Falta uma vez, falta outra, depois nem dá mais satisfação. E aí volta só quando a dor incomoda de novo, aparece uma outra dor. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas assim que a gente assim que eu comecei a atender, né, que assim que eu me formei, fui para o mercado, entrei no mercado de trabalho, os primeiros pacientes que melhoravam e desapareciam, já imaginava assim, o que foi que eu fiz? Será que eu fiz? A insegurança. Até você ter a consciência e aprender que, na verdade, não é você, né? Que não foi você. Que é justamente muito porque pelo você está contrário. nesse processo de regressão, exatamente. Aí foi muito pelo contrário, deu certo e ele sumiu. Exato. Mas a gente nunca pensa isso, né? No começo a gente não pensa assim. Por isso, se tiver alguém recém-formado, se você é recém-formado e passa por isso, todos nós passamos por isso. Você é mais um. Uns mais, outros menos, mas todo mundo passa por isso. Bem-vindo. Bem-vindo ao mercado de trabalho. Exatamente. Você não é um ser estranho. Você é terráqueo. Exatamente. E assim, a gente está falando das responsabilidades dos pacientes e tudo, mas tem também algumas coisas, algumas responsabilidades que o fisioterapeuta também tem que assumir. Com certeza. Né? Várias. E, infelizmente, a gente vê essa falha. Uma coisa que é muito presente aqui, né, pelo menos na minha experiência pessoal, é o paciente ele não é bem avaliado por um profissional em um procedimento, numa clínica. E aí, se não tem uma avaliação boa, é claro que o tratamento não vai evoluir, né? Eu não sei se vocês passam por isso e veem isso. Infelizmente, Xande, isso é uma realidade geral. Infelizmente. Uma das coisas assim que realmente é um pecado e um pecadão, se a gente puder denominar assim, é justamente essa falta, né, no processo de avaliação. Começa que se distingue, né? E se a gente for na literatura, a gente verifica que, na verdade, o tratamento do paciente começa na avaliação. Então, a avaliação é tratamento, né? Não tem essa divisão, avaliação e tratamento, não. Elas são a mesma coisa, né? As fases do tratamento, a primeira fase é a avaliação. E a gente sabe que a entrevista, que estabelece uma série de coisas, e ela é decisiva no processo de continuidade do tratamento e de sucesso do tratamento também, né? A gente sabe que essa entrevista, ela representa 85% do diagnóstico, né? E aí eu falo muito isso em sala de aula, bato muito isso com os meninos. Eu digo, olha, a gente cansa de ver de relatos onde chega e pergunta, né? O paciente chegou para ser atendido e aí o colega chega e fala, o que é que você está sentindo, senhor? Estou sentindo isso. Pois vem cá que eu vou lhe tratar. Primeiro, a anamnese não se resume à queixa principal. Não tem nada a ver, né?
Não se faz o diagnóstico cinético funcional. Você tem uma tendinite. A gente não trata tendinite, a gente trata os distúrbios, né, provocados pela tendinite. Se você não estabelece o diagnóstico cinético funcional, você fica assim, meu Deus, o que é que eu vou usar para tratar uma tendinite? Ponto de interrogação gigante. Se você estabelece o diagnóstico cinético, se você estabelece o diagnóstico cinético funcional, o tratamento ele acende, né? Ele fica totalmente claro, porque você vai saber que você vai lidar com a dor, você vai escolher um recurso analgésico, vai lidar com o edema, vai escolher algum recurso que trabalhe o edema e assim sucessivamente. Então, é muito importante a avaliação. Por favor, não negligenciem a avaliação do tratamento. Ela faz parte do tratamento, é a primeira fase do tratamento.